5 são os pilares da Reforma Protestante. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, a glória. Esses 5 pilares fundamentaram a Reforma Protestante. E essa reforma, que faz mais de 500 anos, do século XVI, realizada no século XVI, veio libertar a mente, as mentes cativas de uma religiosidade da época, de um sistema, de uma supremacia religiosa na época, que dominava pelo medo, que dominava pela ignorância, que fazia uma politicagem suja e escravizavam as pessoas espiritualmente e financeiramente. Essas pessoas precisavam saber dessa verdade. Essas pessoas precisavam saber que é somente pela fé, não é pelo seu mérito, não são pelas suas obras, não é pelo que você faz, não é pelo pedacinho de madeira da cruz que você comprar, que você vai garantir uma vaga no céu. Não é a oferta, a gorda oferta que você vai dar na igreja, que vai garantir a tua entrada no céu, que vai garantir alguns anos de perdão para os seus pecados. É tão somente a fé em Deus. Somente a Escritura. A Escritura é o nosso livro de regra, de prática. É o nosso livro, é o nosso guia, é a nossa bússola. Nela está revelada a verdade de Deus. Nela está contida toda a orientação, tudo que nós necessitamos, sem engano, sem mentira, sem engodo nenhum. Pura, então, somente a verdade que nos liberta e nos leva aos céus. Somente Cristo é o Salvador, não há nenhum outro Salvador, não há nenhum Deus além dele, não há nenhum outro mediador, só Deus, só Jesus é mediador entre Deus e o homem. Então, somente Cristo. Somente a graça. Não é pelo sacrifício que você faz que você vai receber uma graça de Deus, a graça de uma cura, a graça de uma solução para um problema, a graça da paz, na tribulação que você vai receber. É de graça. Graça é favor imerecido. E a maior graça que Deus nos deu é Jesus Cristo. E nós não fizemos nada e nunca faremos nada para merecermos essa graça que é Jesus Cristo. E tudo que vier de Deus, nada por mais sacrifício que nós façamos, não vai ser digno da graça recebida, da graça enviada de Deus. Portanto, não precisa fazer sacrifício nenhum. Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Somente a Deus toda a glória. Somente Deus merece, é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Então, somente Ele. Esses foram os cinco pilares, os 5 solas. Sola no latim quer dizer somente, apenas, somente a fé. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus toda a glória. Mas, infelizmente, mesmo depois de 500 anos, muitas mentes ainda estão cativas em uma religiosidade hipócrita, em uma religiosidade cheia de erros teológicos, que aprisionam, continuam aprisionando o homem espiritualmente e financeiramente. Mas essas pessoas não conhecem, não buscam aqui nas Escrituras, porque aqui é a verdade que liberta. E essas mentes, elas ainda continuam cativas, mas nós não podemos calar. Assim como os reformadores, Martinho Lutero, assim como Calvino e tantos outros não se calaram, enfrentaram um sistema poderoso, um sistema já viciado, um sistema político, religioso, político, muito poderoso, muito corrupto, eles enfrentaram.
Jesus também, na sua época, ele não se calou diante da supremacia religiosa da sua época. Ele não se conformava, ele os chamava de hipócritas, pois eles criavam fardos para os outros carregarem, mas eles mesmos não poderiam suportar. Portanto, não esqueçam desses 5 solas, desses 5 pilares, e não se deixe enganar por uma religiosidade hipócrita. Dia 31 agora de outubro é dia comemorado da Reforma Protestante. E essa reforma veio para libertar a minha mente, libertar a sua mente de uma religiosidade hipócrita. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Compartilhe esta mensagem com quem você ama e precisa ter a mente renovada, liberta de toda hipocrisia religiosa. Dê um like, faça um comentário. Deus te abençoe, em nome de Jesus.